Bem-vindas ao podcast Mulher 40 Mais em Pauta. Eu sou a Carol. E eu sou a Tati. E nós somos fundadoras da Kunda Care, uma linha de produtos desenvolvida especialmente para a mulher na menopausa. E o podcast, ele vem complementar tudo o que a gente acredita sobre levar informação para a mulher nessa fase da vida. E hoje a gente está aqui com a Ana para discutir um assunto que é super interessante, que é a nutrição na menopausa. Então, eu vou pedir para a Ana se apresentar. Obrigada, Ana. Imagina, obrigada a vocês pela oportunidade. Ana. Uma delícia poder participar aqui desse momento e tentar minimamente contribuir um pouco para a mulherada nessa fase que a gente sabe que é tão desafiadora. Bom, eu sou nutricionista clínica e comportamental, né? Minha especialização é em comportamental e transtornos alimentares. E eu busquei justamente esse lado comportamental, porque além da nutrição efetivamente ser fundamental na nossa vida, independente da fase que a gente esteja vivendo, a gente também tem que aprender a lidar com as emoções. E também nessa fase 40 mais é algo que mexe muito com a gente. Portanto, eu acho que é de fato algo que faz a diferença no nosso dia a dia. Com certeza. Legal. Ana, conta pra gente o que muda, né, na relação aí hormônios e corpo da mulher, hormônios e, enfim, composição corporal depois dos 40. O que acontece com a queda hormonal com a mulher, né? Claro. Primeiramente também eu fico muito feliz que esse assunto hoje está muito no nosso dia a dia, né? E eu falo até, não é nem pela minha idade em si, mas eu percebo que é um assunto hoje muito mais falado, né? Então, o que é que acontece? A menopausa, na realidade, nada mais é do que uma data, né, que é o período, é uma data exatamente como a menarca. A menarca é a primeira menstruação e a menopausa é quando você fica um ano sem menstruar. Só que antes disso, a gente tem a perimenopausa, que começa a partir dos 40 anos. Então são cerca de 10 anos nesse processo, até que você começa a perimenopausa, em torno de 10 anos, 12, você chega na menopausa e então pós-menopausa. A partir daí, o nosso corpo começa a falar realmente com esses sinais do envelhecimento, porque não existe outra palavra, né? Assim como a menina que vai ficar mocinha, né, com a menarca, existe uma revolução hormonal, agora tem também, só que é de outro jeito, né? Então a gente tem uma queda do estrogênio, né, que é um hormônio que realmente é muito responsável pelo nosso metabolismo. Né? E aí você sai de um formato de corpo que era pera para um formato de corpo que vira uma maçã. Justamente porque essa queda do estrogênio, ela acaba realmente favorecendo o acúmulo de gordura em outras partes do corpo que antes não tinha. E é justamente a gordura abdominal. Então, o que antes era uma gordura que era muito acumulada em quadris, pernas, agora é uma gordura muito acumulada no abdômen. Nossa, eu percebi muito isso, gente, muito. Sim. Nunca tive barriga na vida. Sim. Sempre, né, quadril, coxa, mas fininha na cintura, sem barriga. Depois dos 40, parecia uma pochetinha. Exatamente. Impressionante. E esse é um relato muito comum mesmo. E muitas vezes eu recebo em consultório a paciente fala, Ana, eu tô com um padrão do dia a dia de sempre, de uma vida. Não mudou nada, exato. Eu percebo que não mudei nada, mas eu tô sentindo uma grande dificuldade. E é hormônio, não tem jeito. Então isso daí é o organismo da gente falando, e por mais que você se esforce, talvez uma ou outra tenha um pouco mais de facilidade ou não, mas de uma forma geral, isso é o que prepondera. Então realmente a gente tem um acúmulo de gordura abdominal que por mais que a gente, a mulherada em geral, se preocupe com a questão estética, a gente está falando de uma gordura que é perigosa, que é a gordura visceral. Então é uma gordura que impacta muito negativamente na nossa saúde, porque aí a gente tem problemas metabólicos, a gente tem uma chance de uma resistência à insulina maior, né, dislipidemia, perfil lipídico muda, aumenta o colesterol, o risco de doenças cardiovasculares. Então, porque assim, normalmente as doenças de cardiovasculares, né, ataque cardíaco, infarto, etc., a gente fala muito pensando em homem, mas a mulher nessa fase é algo muito perigoso por conta dos hormônios. Na verdade, inverte, né? Sim, exatamente. Né, antes da perimenopausa, a menopausa são os homens que têm mais problemas cardíacos e depois passa a ser as mulheres.
Exatamente, passa a né? ser a mulher. E as mulheres não estão acostumadas, né, a fazer exames, né, cardiológicos. Não é Muita exato. gente nem A sabe mulher dessa cuida, ainda. sabe? Exato, porque a mulher cuida muito da parte ginecológica, a mulher, no autocuidado, ela é muito mais presente, ela é Sim. muito mais atuante até do Sim, que os homens, lógico. mas realmente é algo que a gente precisa falar, o risco cardiovascular na menopausa. Exato. Né? Sim, É, sim. e muito ignorado, né? Exatamente, É, sim, muito muito. ignorado. Sim. E Ana, e existe algum tipo de alimento que você indicaria para a mulher na menopausa, né? Alguma estratégia que ela possa fazer? O que Sim. você O que, indica? que a gente faz, né? Uma luz. Pelo amor de Deus. Meninas, é o seguinte, o que que acontece? A gente tem, claro, aquelas pessoas, como tanto no sexo masculino como feminino, que por natureza se alimentam bem, né, que já fazem melhores escolhas. Mas de uma forma geral, as pessoas, elas não escolhem muito bem o que comer ou se permitem muito. Então, eu acho que eu posso falar sim de alguns alimentos em separado, mas eu penso sempre, eu parto do princípio que se você come comida de verdade, se você diminui a quantidade de ultraprocessados, né, farináceos, açúcar, gordura, de novo, eu não estou pedindo para excluir, eu estou pedindo para diminuir. Sim. A gente já tem uma alimentação muito mais equilibrada e a gente já começa a ter os efeitos positivos, tá? Mas vamos lá, eu sou uma pessoa que já me alimento bem, eu quero trazer coisas diferentes, ou então o que é que eu posso fazer para melhorar? Aí a gente entra na categoria dos alimentos funcionais, né? O que são os alimentos funcionais? Porque normalmente a pessoa usa alimento funcional como qualquer coisa que se você indique que é saudável. Mas não, o alimento funcional ele tem comprovação científica de que é um alimento que, se usado com regularidade, algumas vezes por semana, ele vai te trazer um benefício como se fosse um remédio. Nossa, adorei. Então, esse é o alimento funcional. O que é que a gente traz de alimento funcional? A gente tem a farinha de linhaça, né? A linhaça em si. E a linhaça, inclusive, é um super parceiro da mulher na menopausa. Muito. Ela, além dela facilitar o trânsito intestinal, ela pode reduzir os fogachos. Ela tem uma gordura muito positiva, muito boa para o nosso cérebro. Então, é um alimento que vale a pena incluir no seu dia a dia. Legal. Sugestão. Normalmente, as farinhas de linhaça a gente pode comprar pronta já nessas casas a granel. É ideal? Não é ideal, mas se você não tiver tempo, é essa que tem, essa que vai. Mas a minha sugestão sempre é, se der, compre a linhaça e triture, por exemplo, na segunda, e você come por 3 dias. Você diz o grão da linhaça? O grãozinho, exatamente. Ah, perfeito. Depois você tritura de novo, deixa na geladeira e consome de novo ela triturada mais próximo, porque você consegue ter mais biodisponibilidade dos seus nutrientes. Entendi. Então a linhaça é uma coisa. Chá verde, rico em catequina, excelente para o nosso dia a dia, para o processo digestivo, também é um alimento funcional. Aveia, rica em beta-glucana. Beta-glucana é um ativo que é capaz de reduzir a nossa gordura maléfica, a gordura do colesterol. Legal. Né? Então, assim, você pode estar trazendo no seu dia a dia. Consumir com fruta, fazer um mingauzinho com whey. Eu sempre ensino para aquelas pacientes que adoram docinho. Você faz um mingauzinho com aveia, coloca um scoop de whey, você tem um mingauzinho proteico, docinho, e cheio de fibras, né? Perfeito. Então, assim, as frutas vermelhas, que são ricas em antioxidantes, combatem os radicais livres. Então, a gente precisa trazer esses alimentos para o nosso dia a dia, porque vai ajudar, né, na sua lida, vamos dizer assim, com a menopausa e a saúde em geral, né? Então, muito bom. Eu acho que pode ser bem interessante. Sabe que você falou da aveia? E a gente vê muita coisa na internet, né? Um monte de gente falando de tudo, que nem a questão do ovo. Já foi maravilhoso, depois ele foi vilão, agora ele é maravilhoso de novo. Sim. E a aveia, tem muita gente que coloca medo porque é um carboidrato, porque tem muito carboidrato, né? Sim. E você vê, isso tem, né, formas de você incluir a aveia que são benéficas. Exatamente, é isso. Porque as pessoas, tudo parece que é assim, ou é muito ou é zero. E não precisa ser assim. Radical, o caminho do meio é sempre muito melhor. É o simples, e é o sustentável, que né? é o sustentável. É verdade. Eu acho que né? questão de Porque assim, eu já vi muitos ataques à aveia e dá dó de ver uma coisa dessa. Porque isso é ciência. Isso não é achismo, isso é ciência, isso é comprovado. Existe uma redução clara de colesterol com o consumo 3 vezes por semana de pelo menos 30 gramas de aveia por tomada. Então, assim, a gente não tá, né? Agora, claro, é uma fonte de carboidrato,
Sim. E quem diz que carboidrato é ruim? Pois é. É que a gente, quando fala o carboidrato que pode ser ruim, é aquele carboidrato ultraprocessado. Sim. Que aí você pega um pacote de biscoito que tem não sei quantas mil calorias e você come em 10 minutos. Em 10 minutos? E não mata a fome, né? Aliás, exato. Ela vai te trazer a fome mais logo fome, em seguida daqui a pouco. Né? Exato. Então é assim, eu acho que o caminho do meio é o melhor caminho. E aí, falando nisso, eu queria perguntar para você sobre essas, tipo, as dietas, né? O Sim. que tem a cetogênica, Sim, tem a sim. dieta do jejum intermitente, a mediterrânea. Claro, claro. Então, o que você é adepta, assim? Porque a cetogênica, por exemplo, eu acho radical. Sim. E o que é que acontece, Tati? O que eu falo, quando alguém me pergunta, ou o paciente me pergunta, Ana, qual é a melhor dieta? Eu falo, a melhor dieta é aquela que você consegue aderir. Uhum. Essa é a melhor. Para você, a mediterrânea, você pode dizer, não, essa para mim eu vou bem. Vou falar um pouco sobre ela. A outra vai dizer o seguinte, não, eu vou super bem numa low carb. Cetogênica, eu me dou bem porque eu gosto dos alimentos da cetogênica. Então, assim, depende de cada pessoa. Certo. E lógico, depende da estratégia, depende do que cada um quer atingir, né? A dieta cetogênica, que é uma dieta rica em gordura e proteína, eu tenho que saber para quem que eu posso. Porque tem pessoas que não podem com esse volume de gordura, por outras questões de saúde. Então, a gente também tem que adequar. Perfeito. Mas, de uma forma geral, é aquela que você consegue aderir. Então, essa é a melhor. Hoje em dia, o que a gente trabalha, assim, como padrão ouro de dieta no mundo é a dieta mediterrânea, né? Que é uma dieta realmente que já foi comprovado cientificamente que ela reduz, sim, os episódios de cardiovasculares, né? É uma dieta do Mediterrâneo, né? Muito rica em carnes magras, né? Então a gente prioriza os peixes de água profunda, os peixes gordos como salmão, sardinha, bacalhau, são peixes que são muito, muito bons mesmo, e não é uma realidade do Brasil, vamos dizer assim, da gente comer muito peixe, né? É por isso que a gente fala até também da suplementação de ômega, depois a gente vai falar. Então, assim, grãos, oleaginosas, nozes, castanhas, azeite de oliva, frutas, verduras, folhosos. Então, isso compõe uma dieta mediterrânea. Então, é uma dieta gostosa, é uma dieta anti-inflamatória. Anti-inflamatória, E né? ela favorece a todos os grupos. Perfeito. Então, eu acho que seria uma dieta muito interessante. eu escuto muito, né, as pessoas falando que a mulher 40 a mais, ela precisa aumentar o consumo de proteína, Sim. né? Por quê? E que tipo de proteína você Claro. recomenda? O que acontece? Justamente por conta da queda do estrogênio e a gente começa a ter essa mudança no nosso metabolismo e um aumento do percentual de gordura e a queda na massa muscular, a gente precisa se precaver disso na alimentação através de uma quantidade adequada de proteína, que vai ajudar a gente a minimamente manter e ganhar massa muscular, e o treino de força, o treino resistido. Então esse é um combo que a gente precisa para ganho. E as pessoas negligenciam muito a quantidade de proteína. Isso é uma prática muito comum. Então, assim, diversas vezes em consultório, eu sempre faço o questionamento a respeito da sua alimentação, seu dia a dia, etc. Então, de manhã, o que é que você costuma comer? Ah, eu tomo uma xícara de café e eu como um pão com manteiga. Não tem nenhuma proteína. Não tem zero proteína, você já começa o dia com zero. No almoço, eu coloco um pouquinho de carne assim, aí coloco uma concha de feijão, 2 colheres de arroz, não sei o quê. Então, você percebe que é de fato isso. Então, a gente superfatura o carboidrato, e negligencia totalmente a proteína. Então, de fato, isso é um protocolo que vem sendo trabalhado, e principalmente até em dietas de emagrecimento. Por quê? Porque a proteína ela nos dá muita saciedade. Então, quando você começa o seu dia trazendo uma quantidade adequada de proteína, a chance que você tem de realmente ficar furando, entre aspas, ao longo do dia, ela diminui muito. Porque você já está trazendo um excelente aporte proteico que vai te trazer saciedade, né? E além do que, a gente ainda está falando sobre a questão da massa muscular. Certo. Então, a proteína é muito importante nesse processo. E tem uma conta rápida, assim, para quem está assistindo a gente agora. Quanto de proteína eu tenho que comer? Olha só, Tati, se preconiza entre 0,8 grama a 1,5, 2 gramas por quilo de peso. Tá? Então, é mais ou menos isso, o que é bastante. Só que a gente tem que lembrar, quando a gente fala isso, você acha que as pessoas que talvez não entendam tanto, acham que de repente, mas 100 gramas de frango eu já atingi. É que não tem 100 gramas de proteína. Falou, é que 100 gramas de frango não tem 100 gramas de proteína, tem cerca de 27, 30 mais ou menos. Então, é a gente entender essa conta e estar atento para ver se é isso que a gente tem feito no nosso dia a dia. E quais são os alimentos mais proteicos, então? Mais proteicos, as carnes em geral, né? As carnes, carne vermelha, frango, peixe, ovo,
Queijo, leite tem, mas é menos. E aí a gente fala também da suplementação com whey protein. Era a minha próxima pergunta, Exato. se você era a favor da suplementação sim, com whey. Eu sou a favor. Eu acho que a gente tem excelentes marcas no mercado que tem excelentes ingredientes. É claro que também tem outras tantas que não, né, que são adoçantes arriscados, muito químico, muito corante, então a gente tem que saber fazer essa escolha, mas eu acho que pode ser um excelente parceiro nessa meta de atingir a quantidade de proteína por dia, sem dúvida nenhuma. E essa história, vejo muitas amigas agora virando veganas. Sim. Né? E aí você vai buscar essa proteína na suplementação. Sim. E, pelo que eu escuto, também em algumas leguminosas, né? Sim. É possível, mas é bem desafiador. Difícil, né? É bem desafiador. Que o volume teria que ser muito alto. E o vegano mesmo, ele normalmente não aceita nem a suplementação com whey protein, a não ser que seja proteína vegetal. Porque o whey protein é do soro do leite. Sim, então, assim, eu não vou dizer que é impossível, mas se torna mais difícil, né? Se torna mais difícil, porque nas carnes, nos ovos, a gente tem uma biodisponibilidade muito maior, né? E, Ana, com relação à suplementação, você falou do ômega 3. Sim. Eu, por exemplo, tomo creatina. Você também toma, né, Cá? Excelente. Que mais? Assim, creatina é bom. Excelente. Vale a pena. A creatina é vamos dizer assim, o rei dos suplementos. Porque a creatina é o suplemento mais estudado no mundo. A quantidade de estudos é absurda e não existe um estudo que traga algum aspecto negativo da creatina. Que ótimo. Então é absurdamente seguro e cada vez mais, com mais estudos, ela vem se mostrando muito mais, inclusive vai além agora da questão de músculo, porque antigamente era muito isso, né? Para a pessoa que treina, não sei o quê. Então agora a gente já fala muito da questão cognitiva também. Perfeito. Os idosos, a gente indica os idosos a tomarem creatina diariamente. Perfeito. Né? Pacientes adolescentes que eu tenho tomam creatina. Não existe, de fato, contraindicação, claro, a não ser que você tenha um problema de saúde, isso vai ser tratado individualmente. Mas de uma forma geral, é um excelente suplemento e vale muito a pena. Ótimo. Ele traz energia para a nossa célula e aquela série da musculação que se você tomar creatina você ia morrendo até o 10, você vai morrendo até o 12, 13. Portanto, a chance de você ganhar massa muscular, ela aumenta consideravelmente. Ai, que bacana. Muito bom. Aí você perguntou de mais suplementos, creatina. Aí a gente tem o ômega, que é realmente importantíssimo também por essa questão de função cerebral, cognitivo. Coenzima Q10, que é incrível para essa questão de energia. A fadiga que a mulher sente na menopausa, né? Que é aquele cansaço, aquela indisposição, que lógico tem uma questão hormonal também, que aí é tratada de uma outra forma, mas a coenzima Q10 também pode trazer esse benefício. Legal. Né? Magnésio, muito isso que eu ia perguntar, o magnésio. Magnésio muito bem-vindo. A cúrcuma. Sempre. Cúrcuma, anti-inflamatório, né? O que a gente pode fazer, e que às vezes as pessoas até perguntam, nossa, Ana, mas aí é muita coisa. Claro, a gente pode fazer um rodízio, a gente pode estudar, qual é o seu principal sintoma agora? O que é que você tá mais que te chamando a atenção? Vamos com calma, vamos fazendo aos poucos, né? Legal. Então é isso, mas podem ajudar muito, muito. Legal. E Ana, que mudança de padrão alimentar você recomendaria então para mulher aí 40 a mais? Carol, aí o que eu digo a gente não tem jeito, a conta chega, então a gente realmente tem que sair daquela de tipo assim, mas eu posso tudo, a gente tem que fazer escolhas mesmo, então eu não digo mudar radicalmente, mas a gente precisa diminuir os refinados, a gente precisa diminuir a quantidade de açúcar, né? Eu acho que se a gente seguir uma dieta mais equilibrada, né, trazendo verduras, frutas, etc, e diminuindo os ultraprocessados, a gente já sai na frente. Né? E Ana, e a importância de exercício físico nessa fase? Fundamental também. Exercício físico, além de ser em qualquer fase, principalmente nessa fase, como existem muitas questões emocionais e até casos mesmo e relatos por estudos de depressão, o exercício físico, além da questão de ganho de massa muscular, para a mente é incrível, né? Então assim, a mulher ela tem 2 vezes mais Alzheimer do que o homem. Né? Então é um momento em que a gente se preocupar, e atividade física, principalmente de força, você ter mais músculo no corpo, já foi comprovado que a gente reduz as chances de Alzheimer.
Eu ia te perguntar, agacha ou corre? Então agacha, né? Agacha é melhor. Não, e assim, tudo que eu tenho lido é agacha mesmo. Porque Exato, o que faz muita diferença são as pernas. Exato. Não, exato. ganhar massa muscular na perna. Exatamente, são músculos grandes, exatamente, é isso, agacha com peso. Ai, Jesus. Eu queria falar sobre jejum. Sim. Porque assim, né, jejum intermitente. Eu me dou bem com jejum, eu gosto de fazer, mas outro dia a gente ouviu uma pessoa falando assim, nossa, mulher 40 a mais, não faça jejum. Aí eu já fico, gente, faço jejum ou não faço jejum, né? Sim. Então eu queria saber de você, o que você acha sobre o jejum intermitente? Sim, enfim, tem alguma dica pra nós? Sim. O jejum, eu gosto muito do jejum, mas mais uma vez, isso é muito individual. Esse jejum é pra quem, né? Justamente você falou, Ana, eu gosto, me dou bem, faço tudo bem. Exato. Muitas pessoas já tentaram e é difícil. Minha pressão cai. Eu tenho dor de cabeça, enxaqueca, deflagra uma dor de cabeça. Então você tem que saber por quê. O jejum, ele pode ser muito interessante, mas a gente tem que lembrar que a gente pode fazer o jejum que todo mundo deveria fazer, que é um jejum de 12 horas, que é o tal do jejum natural. Nada mais é do que você jantar e ter um limite para parar de comer, né? Tipo assim, eu vou parar de comer às 8 da noite, beleza? Só vou tomar café da manhã às 8 da manhã. Então, minimamente, esse jejum natural, ele já vai te dar um resultado. Porque você precisa descansar o seu trato digestivo. A gente hoje, com a oferta de alimento que a gente tem, de todo tipo, tanto os naturais como os ultraprocessados, a gente vive comendo, a gente vive beliscando. Então a gente não dá chance ao nosso trato digestivo de descansar. E pelo menos à noite a gente devia tentar fazer isso. Entendi. Então assim, estabeleça um horário que você vai parar de comer. Eu já tive resultado com um paciente que emagreceu sem mexer em nada da dieta dele, justamente porque ele parou de comer 8 da noite e voltou a comer às 8 da manhã. Porque era um momento em que ele se consumia muito alimento, por incrível que pareça. Então, isso já é muito benéfico. Não, e assim, né? É pra parar de comer de verdade. De verdade. Porque eu escuto demais. A pessoa fala assim, mas eu só tomei um copinho de leite. Exato. Caloria, tá bolacha de água e sal. Não é jejum, só é permitido água e chá. Café também não, porque já é de noite. Exato, então é só não água vai e chá. tomar café, entendeu? Deus. É isso. Café não quebra jejum, né? Não quebra. Obviamente sem açúcar, né? Sim. Mas à noite, à noite vai dormir. É melhor. Tá com fome, vai dormir. Esse é o caminho. Exato. É isso aí. Muito bom. Ai, que perfeito. Ana, e assim, existe acho que uma relação muito forte entre estresse, alimentação, sono, né? E eu acho que isso é uma coisa que impacta muito a mulher na menopausa. Sim. Né? Porque a gente começa a dormir pior, e aí isso tem, né, uma questão de ganho de peso, porque tem cortisol aí envolvido. Então eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho dessa relação. Claro. E só pra complementar, a fome emocional, né? Sim. Por causa também, acho que do estresse. Sim, desse estresse, dessa mudança, de você não se reconhecer, né? Enfim, claro, é uma fase desafiadora. Claro, é uma fase desafiadora. E o que eu sempre falo, a gente falava muito sempre nesses pilares de emagrecimento, saúde, etc., como treino e alimentação. E hoje a gente traz o sono junto. Então, são esses 3 pilares para te trazerem uma saúde melhor. Então, o sono, ele é fundamental. Para vocês terem ideia, uma noite mal dormida, uma noite em que você acorda muito, o que é muito particular da menopausa, eu tenho casos de amigas e pacientes que falam, Ana, dá 3 da manhã, acordo e cadê para dormir de novo? Né? Isso pode parecer inofensivo, mas ele impacta muito. Então, uma noite mal dormida ou poucas horas de sono, você consome cerca de 30% a mais de calorias no dia seguinte. Aí você fala, beleza, mas então 30% não é muita coisa? Se fosse de fruta, de vegetais, até que a gente conseguiria manejar melhor. Mas não, a gente busca pelos alimentos hiperpalatáveis, os alimentos ricos em açúcar. Por quê? Porque seu organismo está mais debilitado, você entra na zona do merecimento, do conforto. Eles dão um quentinho, eu preciso disso. Aquele calorzinho no coração. Exatamente. Ele te abraça. Exatamente. Então, de fato, a gente precisa estabelecer uma rotina de sono adequada, fazer uma higiene do sono, né? Tentar se livrar e se libertar um pouco das telas, por mais difícil que possa parecer, mas fazer disso um exercício, não dormir com o celular do lado, colocar até um despertador das antigas, porque eu preciso de despertador. Não, calma, existem outras opções, sabe assim?
Então isso favorece mesmo, porque no dia seguinte, então, com uma noite mal dormida, além disso tudo, o estresse, a sensação de frustração por não ter conseguido, o tal do comer emocional é isso, você come por merecimento, você come em seguida, já sobe sua dopamina, você se sente satisfeito, mas depois ela cai a um nível muito mais baixo do que o que ela estava, e você começa o ciclo de novo, porque aí você quer se recompensar de novo. Então, o que eu sempre dou de dica é o seguinte, quebra essa primeira barreira. Como assim, Ana? Na hora da vontade, nossa, meu Deus, deu aquela vontade desesperadora. Claro que você, em algum momento, você vai comer o que você quer. Não é que você não possa, mas se você percebe que você está se excedendo muito, nossa, eu estou fazendo muitas exceções, eu estou todo dia querendo comer chocolate, eu estou todo dia no doce. Tenta uma vez fazer o seguinte, calma, daqui a pouco eu como. Dá um tempinho, coloca o despertador para 10 minutos. E aí, você, quando tocar, se você continuar com aquela vontade, você vai lá e vai comer. Se não, você faz o seguinte, passou. Normalmente passa. E aí você quebra esse ciclo dessa recompensa que você faz, né? Que o seu cérebro pede. E que você tá adaptado. Porque nada mais é também do que formação de hábito. Sim, é hábito, né? Eu vi uma vez uma pessoa dizendo que eu achei muito incrível, assim. Deu fome, né? Eu tô com fome, eu quero comer um doce. Não, presta atenção, você tá com fome? Você comeria um ovo? Isso. Não, ovo eu não comeria, eu quero um doce. Exato, porque então não é fome, né? Esse é um exercício excelente, porque é aquela coisa, eu preciso saber se eu tô com fome. Sabe aquela assim, eu tô com fome, mas não sei do quê? Não é fome. Não é fome. É tédio, é ansiedade, é estresse, mas fome não é. Então você tem que pensar isso. Pra saber se você tá com fome, você fala o seguinte, qual é um alimento que eu acho mais ou menos assim? Não faz tanta diferença. Um chuchuzinho grelhado que tem ali na sua geladeira, não sei o que. Você comeria? Nossa, eu comeria, porque eu tô morrendo de... É fome real. Aí é fome real. É fome real. Senão você fala, não. E eu já escutei muito também as pessoas falarem de água, que você às vezes está desidratada. Sim. Na verdade, você precisa tomar um copo d'água, que aí você vai ver que você que você vai melhorar. Também, entendeu? E é algo que a gente também negligencia, principalmente quando começa até o tempo frio, a gente esquece disso. Então a água é importantíssima, existe um cálculo para isso, porque as pessoas normalmente falam, toma 2 litros de água por dia. Não é bem assim, cada pessoa tem a sua necessidade. Uma mulher que pesa 50 quilos é diferente de uma mulher que pesa 70 quilos. Também tem cálculo por tem peso cálculo a água. Por peso. A gente considera entre 35 a 50 ml de água por quilo de peso. 35 se você não faz nenhum tipo de atividade física, não costuma suar. Eu sempre fico girando em torno dos 40, 45. E pode crer, muita gente tem em média a necessidade de 3 litros de água por dia, quando na realidade não bebe nenhum. Ai, gente, né? Pra mim é difícil. Eu sei, não é fácil mesmo, não é fácil. Então, é aquela história. É tentar, gosto de chá, toma uns chás durante o dia, porque isso também conta. Eu faço isso. No escritório mesmo. É verdade. Eu vivo fazendo chá. Exato. Justamente conta, Ana. Mas café é bom. Café é bonito, mas eu também, mas você tem aquele tamanho, não é nada no negócio. Até que some a sua necessidade. Exato. Mas é isso, então toma um chazinho, né? Coisas que vão trazendo pra você, já que você tem muita dificuldade pra beber, né? Eu adoro água, bebo água super de boa, mas às vezes você fala, putz, água de novo. É verdade. Aí você faz um chá, alguma coisa sem açúcar, sem nada, mas só pra ter um gosto, exatamente, né? Isso já vai ajudando. Não, eu comecei a levar pro escritório aquela garrafona, assim, 2 litros. Enorme. O cara carregando o negócio. Aí as meninas até brincavam comigo, nossa, mas que garrafão? Eu falei, pra eu tentar tomar água. Ela só tá fazendo musculação. Sério, não tá bebendo. Tô agachando eu tô. A água ela não toma, mas ela tem que carregar mais musculação. Mas é uma estratégia, ter uma garrafa sempre próximo, né? Se você é uma pessoa que tá mais tranquila, né? Tô parada no escritório, não sei o quê, então facilita, né? Facilita. Esse é bom, eu também acho. Eu tenho mais uma pergunta. Passa. Bebida alcoólica. Gente. Você não é de que proíbe bebida alcoólica, né, na verdade, gente? Tati... Tô brincando. Na verdade, o que acontece? Eu acho que, primeiro, proibição, eu acho que a gente não deve ir por esse caminho, né? Agora, não posso deixar de dizer que não existe quantidade segura para álcool. Eu escutei isso outro dia. Não tem mais jeito. Acho que eu acho que a indústria da bebida alcoólica tentou de alguma maneira talvez trazer ali uma taça de vinho com segurança, mas de fato não existe quantidade segura. Por esse motivo eu vou dizer para você, não beba absolutamente nada. Gente, por favor, é a mesma coisa que eu poderia dizer então, não coma absolutamente nada de açúcar. Não é viável. A gente sabe que não é. Para quem gosta, não é.
né? E é aquela coisa, a gente fala muito do social, e na medicina do estilo de vida, inclusive nas Blue Zones, que são as zonas das pessoas mais longevas do mundo, né? A gente fala muito da socialização, como um dos pilares também para um envelhecimento saudável e por se viver mais, né? Você ter uma rede de apoio, você ter uma rede de contatos, de amizades verdadeiras, de parceria, né? De sociabilidade mesmo, socialização mesmo. E nessa hora, claro que vai entrar uma bebida alcoólica numa condição, numa situação, numa celebração. E isso pode fazer bem nesse contexto, né? Nesse contexto. Mas aí a gente tem que parar com os exageros, porque aí a gente sabe dos impactos que tem. Inclusive o tabaco, né, o cigarro, como o primeiro causador de câncer, a gente tem o álcool em seguida. Então não é fácil, e principalmente nas mulheres com câncer de mama. Então é algo que a gente tem que olhar com cuidado. Com cuidado. Eu gosto de um vinho, de vinho tinto especialmente, mas depois que eu entrei na menopausa, eu não posso. Assim, na hora me sobe um fogacho, assim, Olha eu começo a suar e aí vira uma coisa super desconfortável. Sim. E assim, nas primeiras vezes, é difícil de você identificar, claro, né? Claro, é uma coisa nova para você. Nova e etc. Então demorou para eu perceber. Mas hoje, assim, é claro. Então eu só tomo vinho hoje quando tá frio. Sei, mas é frio. Frio mesmo. Tipo, não é assim, ai, tá friozinho. É frio. E assim, era uma coisa que eu tomava sempre, era um prazer, etc. Mas tive que mudar. Claro, você faz de hábitos, até pro seu bem-estar, né? Exato, né? E até pra não passar vergonha, né? Porque tá todo mundo tomando vinho e eu começava a derreter. Olha só que assim. Derreter. Das pessoas perceberem mesmo, sabe? Eu começo a ficar com rosácea. Mas isso pode não era acontecer. Sempre, começou agora. Começou também agora. Eu tomo vinho e começo minhas bochechas ficar tudo vermelha. Eu não vai poder tomar. Pode ser. Amiga. Parceiras. Ei, menopausa. Ai, tem. Ana, então, que mensagem que você deixaria aí para a mulher 40 a mais relacionada a essa questão da nutrição e da saúde? Gente, eu acho assim, hoje a gente é muito privilegiada com tanta informação. Sim. Eu fico pensando o que minha mãe e as amigas dela passaram há anos atrás, porque eu era adolescente, normalmente é quando culmina a menopausa, né, filhos adolescentes, e eu não tenho lembrança de minha mãe ter feito absolutamente nada em relação a isso, né, de não ter nenhum tipo de alternativa que ajudasse. E você imagina o quão sofrido devia ser. Sim. Então hoje eu acho assim, a gente tem acesso a muitas informações de qualidade, de forma gratuita, né, porque a gente pensa no público em geral, que consegue amenizar um pouco esses sintomas. Mas assim, a mensagem que eu deixo é: se cuide, é autocuidado. E a gente consegue fazer isso, que é o que eu sempre falo, o básico bem feito. Se a gente fizer o básico bem feito, ai, Ana, mas é que eu não posso comprar suplemento. Ou então, ai, Ana, mas é porque eu não posso frequentar uma academia. Gente, é sério, é real, é o básico bem feito. Coma comida de verdade, coma ovos, arroz, feijão, frutas, verduras. Você não precisa de mais nada além disso. Dá uma caminhada, não posso ir pra academia, seja lá o que for, caminha, dá uma volta onde você estiver, põe um aplicativo, faz um exercício em casa. Então, assim, tem chance, eu acho que a gente está num caminho muito bacana e acho até que, de novo, o trabalho de vocês é incrível nesse sentido. Vocês estão agregando muito, trazendo muita informação e está trazendo esse tema de uma forma gostosa e eu acho que ajuda bastante. Então, a mensagem é: vamos fazer o básico bem feito, né? Vamos fazer o que a gente sabe que dá certo e a gente está aprendendo cada vez mais, né? E você sabe que você comentou essa questão da informação, né, Ana? E do quanto as nossas mães e avós devem ter sofrido. E engraçado, eu me lembro da minha mãe passando muito calor. Eu lembro, sabe, assim, uma coisa que vem agora a gente falando, vem na minha memória. Mas a gente não se falava que era da menopausa. Eu não sei nem se ela sabia que podia ser uma coisa da menopausa, entende? Então, assim, de fato, é muito importante as pessoas saberem o que está acontecendo. Saberem o que está acontecendo. E sabe, até pra gente poder educar aí nossas filhas. Exatamente. E outra, meninas, não é nem só em relação às nossas filhas mulheres, mas eu falo até em relação aos nossos filhos, aos nossos parceiros, para que entendam esse momento desafiador. Sim. Porque não é frescura. Não, é real. É real. Não, total. Eu sempre brinco com o Antônio mesmo, meu filho. Eu falo: Antônio, eu tô tendo um fogacho. Sim.
E aí ele às vezes vem querer me abraçar. Eu falo, sai de perto de mim! Volta outra hora que agora não vai dar, entendeu? E assim, aí ele já começa a rir, mas agora ele já sabe, entendeu? Já entende. É isso mesmo. Não, hoje de manhã eu tava pegando, me trocando e tal, pra vir pra cá, né, pra gente gravar. E aí, na hora que eu comecei a trocar, me deu um calor. Aí eu liguei o ar-condicionado. Aí fechei, né, a porta do quarto, de repente meu marido entrou e falou assim, meu, tá mó frio, por que você tá com o ar-condicionado ligado? Eu falei, porque eu tô morrendo de calor. É isso. É um negócio assim, eu comecei também. Inexplicável, Inexplicável. E Ana, e recursos? O que você acha que quem quiser ter mais informação sobre alimentação, poderia acessar algum livro, enfim, outros podcasts, sites? Claro. Meninas, tem um livro muito interessante que eu tô lendo, ainda não terminei, que chama O Cérebro e a Menopausa, né, de uma cientista, Lisa Mosconi, maravilhoso. Eu acho que traz muitos pontos assim fundamentais, acho que pra gente e pra quem tá por perto entender um pouco esse momento, né. Tem podcasts variados, a Fernanda Lima até fez agora recentemente um podcast falando sobre menopausa, porque de fato o assunto tá aí, né? Nas redes a gente tem muito conteúdo, a gente só precisa ter cuidado com aquilo que a gente vai consumir, né? Então assim, sempre é bom ter um pé atrás e atenção, né? Porque existe muita divulgação de coisas que não são científicas, então a gente precisa ter cuidado. Mas a rede realmente está repleta hoje de informação, de literatura, tem muitos temas de menopausa em livros que eu acho que valem muito a pena a gente acessar. E Ana, se as pessoas quiserem te contatar, me contatar através do meu Instagram, anabitencourt.4. Lá eu dou dicas, a gente fala sobre nutrição, alimentação saudável, enfim, e outros assuntos mais, tá? Bittencourt com um T só? Um T só. Ana, super obrigada. Imagina, adoramos foi um esse bate-papo, muito gostoso. Eu que amei, me sinto honrada desse bate-papo. Muito prazer. E vamos marcar outro, né? Porque tem muita coisa ainda pra gente falar. Com certeza. Vamos sim, muito prazer. Obrigada. Bom, gente, por hoje a gente vai ficando por aqui. Mas se você quiser saber mais sobre os produtos Fundacare, acesse fundacare.com.br e também nos sigam nas redes sociais, @Fundacare, com K. Nós vamos deixar também aqui na legenda o Insta da Ana para quem quiser entrar em contato com ela.